Olá, seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar a osteologia do crânio. Primeiramente, o crânio é a estrutura óssea da cabeça e esta estrutura óssea da cabeça está posicionada na parte superior do nosso tronco, a qual serve como uma cápsula protetora para vários órgãos, como, por exemplo, no interior do crânio localiza-se o encéfalo. Então, o crânio protege o nosso encéfalo. Visualizamos a presença das órbitas, que são cavidades existentes no crânio, as quais envolvem e protegem nossos olhos. Dentro do crânio encontramos também o órgão da audição e o órgão do equilíbrio. Portanto, o crânio protege o nosso órgão da audição e equilíbrio. Os ossos que compõem o nosso crânio são divididos em ímpares e pares. Então, está sendo projetado agora uma lista de todos os ossos pares e também uma lista de todos aqueles que são considerados ossos ímpares. Então, temos no crânio 2 ossos parietal, 2 temporal, 2 nasais, 2 lacrimais, 2 maxilas, 2 zigomático e 2 ossos palatinos, bem como no interior da nossa orelha encontramos de cada lado os ossículos do ouvido. Os ossículos do ouvido são o martelo, a bigorna e o estribo. O martelo, bigorna e estribo são ossículos do ouvido que estão localizados no interior do nosso crânio. Estes estão, na verdade, situados dentro do ouvido. E esses ossículos do ouvido também são pares. Como ossos ímpares, encontramos o frontal, o etimoide, o vômer, o occipital, a mandíbula e o esfenoide. Cavidades do crânio. Dentro do crânio, vamos encontrar uma série de cavidades. A maior cavidade localizada no crânio recebe o nome de cavidade do crânio. Nesta imagem foi retirado a calota craniana e ao retirarmos a calota craniana, visualizamos a cavidade do crânio. Na cavidade do crânio, localiza-se, situa-se o nosso encéfalo. Portanto, o encéfalo está alojado no interior da cavidade do crânio. Agora, estamos observando o nosso crânio através de uma vista lateral e nestas imagens de vista lateral visualizamos um canal chamado de meato acústico externo. O meato acústico externo, este canal, termina na cavidade da orelha. Então, dentro deste osso
o osso temporal, localiza-se a cavidade da orelha. Na cavidade da orelha, encontramos os 3 ossículos do ouvido: o martelo, a bigorna e o estribo. Agora estamos visualizando o crânio através de uma vista anterior, e nesta imagem de vista anterior observamos 2 cavidades, as órbitas, as quais alojam os olhos. Além das órbitas, visualizamos, através desta figura de vista anterior, a presença de uma cavidade, a cavidade nasal, a qual está localizada posteriormente ao nosso nariz. A cavidade nasal é um local de passagem, é um canal de passagem para o ar. Inferiormente à cavidade nasal, encontramos a cavidade oral, que é um local de passagem para os alimentos. Portanto, visualizamos as cavidades existentes no crânio. Agora, estamos observando o crânio através de uma vista lateral, onde é possível verificar que este está grifado em cores distintas. O nosso crânio, que nesta figura está grifado em rosa, representa a região do crânio que denominamos de neurocrânio. O neurocrânio é definido como sendo a região do crânio que envolve e protege o nosso encéfalo. Já a região do crânio que está em verde nesta figura, chamamos de esplancnocrânio. Esplancnocrânio é a mesma coisa que viscerocrânio. Agora, em uma linguagem mais simples, o esplancnocrânio vem a ser a face. Vamos utilizar, então, o termo face, que é muito mais simples. Muito bem, então, o nosso crânio é dividido em neurocrânio e face. Passamos agora a estudar os ossos que estão situados no neurocrânio. No neurocrânio, nós vamos encontrar um total de 8 ossos. Nesta figura, estamos observando o neurocrânio através de uma vista lateral, e alguns ossos que compõem o neurocrânio são visíveis nesta figura, como, por exemplo, o osso frontal, que, como dizem os leigos, é o osso da testa. Observamos na parte superior do neurocrânio a presença do occipital. Nas laterais do neurocrânio, visualizamos o temporal e também o parietal. E na base do crânio, visualizamos o osso esfenoide. Uma parte do esfenoide também projeta-se na lateral do crânio. Nesta figura, não conseguimos visualizar o osso etmoide. Agora estamos observando o neurocrânio
através de uma imagem de vista medial. E nesta imagem de vista medial, observamos agora todos os ossos que participam da formação do neurocrânio, como o osso frontal, o osso occipital, o osso temporal, o osso esfenoide, o parietal e, por fim, o etimoide. Divisão do neurocrânio. O neurocrânio apresenta uma divisão. Através dessa figura, observamos 2 pontos de referência, e esses 2 pontos de referência estão situados exatamente sobre a linha mediana. Anteriormente, encontramos a glabela, que é o ponto mais saliente na linha mediana, o ponto mais proeminente que encontramos na linha mediana, na parte anterior da linha mediana, e a protuberância occipital externa é o ponto mais proeminente que encontramos na linha mediana, na porção posterior do nosso crânio. Se você passar a mão no osso occipital, você vai sentir uma leve projeção que encontra-se exatamente na linha mediana, a protuberância occipital externa. Muito bem. O objetivo de mostrar essas 2 saliências é somente porque estas 2 saliências são o local de referência para dividirmos o nosso neurocrânio numa parte superior e outra parte inferior. A parte superior do nosso neurocrânio vamos chamar de calvária ou calota craniana. E a porção inferior do neurocrânio vamos denominar de base ou base do crânio. Agora estamos visualizando a divisão do neurocrânio, porém através de uma imagem de vista medial. Nesta imagem de vista medial, temos um corte sagital mediano, onde a parte superior do neurocrânio, a calvária, e visualizamos a parte inferior do neurocrânio, a base ou base do crânio. Estamos observando agora um diagrama dos ossos que compõem o nosso neurocrânio. E este diagrama tenta mostrar a exata posição de cada osso que compõe o neurocrânio. Então, esta região aqui onde encontra-se o osso frontal é a parte anterior do nosso neurocrânio. E esta região aqui onde encontra-se o osso occipital é a parte posterior do neurocrânio. Digamos que o osso frontal é o osso mais anterior do neurocrânio e o osso occipital é o osso mais posterior do neurocrânio. Todos estes que estão posicionados nesta região central são ossos que passam sobre a linha mediana. Então, tal, etimoide, esfenoide e occipital são ossos que estão situados na linha mediana.
lateralmente de cada lado, vamos encontrar um parietal e um temporal. Isso que observamos neste diagrama pode ser compreendido de forma mais clara quando visualizamos uma figura dos ossos situados na base do crânio. Então, nesta figura da base do crânio, conseguimos observar o frontal, o osso que encontra-se mais à frente, o occipital, que é o osso que encontra-se na parte posterior. Se visualizarmos frontal, etimoide, esfenoide e occipital, todos estão cruzando sobre a linha mediana, linha imaginária que percorre o centro do corpo no sentido vertical. Nas laterais do neurocrânio, vamos visualizar de cada lado um osso parietal e um osso temporal. Portanto, o diagrama que foi mostrado anteriormente tenta nos mostrar a exata posição de cada osso do neurocrânio. Agora, vamos observar os ossos que compõem o nosso neurocrânio e também os ossos que compõem a face, observando-os de forma desarticulada, onde irei comentar alguns detalhes de cada osso. Nesta projeção, estamos visualizando o osso frontal através de uma vista externa, também através de uma vista interna e através de uma vista orbitária, ou, em outras palavras, uma vista inferior. Esta vista orbitária mostra a parte do osso frontal que está direcionada para o interior das órbitas. E esta região, esta imagem, sendo de vista interna, mostra o osso frontal, a parte do osso frontal que está projetada para dentro da cavidade do crânio. Observamos agora o osso frontal através de um corte sagital mediano. O osso frontal nesta figura é representado na cor azul, e através deste corte sagital mediano, observamos no interior do osso frontal a presença do seio frontal. O seio frontal é uma cavidade localizada dentro do osso frontal, e esta cavidade comunica-se com a cavidade nasal. Ou seja, o ar que cruza pela cavidade nasal adentra no seio frontal. Então, alguns ossos do nosso crânio apresentam cavidades que contêm ar. Um dos ossos que apresenta cavidade que contém ar é o osso frontal, etimoide. O osso etimoide também é considerado um osso que apresenta cavidade que contém ar. O osso etimoide apresenta uma morfologia complexa. Basicamente, as estruturas que compõem o etimoide estão situadas
dentro da cavidade nasal. Então, grande parte do etimoide localiza-se dentro da cavidade nasal. O osso etimoide é composto por vários acidentes ósseos e alguns acidentes ósseos do osso etimoide eu selecionei para comentar com vocês. Observamos sobre a linha mediana a presença de uma fina lâmina óssea observada anteriormente nesta figura, e esta lâmina óssea fina, delgada, localizada no osso etimoide, chama-se lâmina perpendicular do osso etimoide. A lâmina perpendicular do osso etimoide localiza-se sobre a linha mediana, e a lâmina perpendicular participa da formação do nosso septo nasal. Observamos agora, na parte superior da lâmina perpendicular, uma leve expansão do osso etimoide. E esta leve expansão do osso etimoide chamamos de crista etimoidal. Alguns anatomistas chamam a crista etimoidal de processo crista-Galli. Esta crista etimoidal está situada dentro da cavidade do crânio. Observamos agora, disposto na horizontal, uma fina lâmina óssea que apresenta várias aberturas. Esta lâmina óssea, que localiza-se no sentido horizontal e apresenta várias aberturas, denominamos de lâmina cribriforme ou lâmina crivosa. A lâmina cribriforme é toda furada. Ora, se esta lâmina apresenta vários furos, por estes furos cruzam estruturas anatômicas. Observamos agora a lâmina cribriforme e a crista etimoidal através de uma imagem de vista superior. Também observamos nesta imagem de vista superior de um crânio natural a presença da crista etimoidal e a presença da lâmina cribriforme, também chamada de lâmina crivosa. Através da lâmina cribriforme cruzam neurônios, receptores olfatórios, que vão alcançar a cavidade nasal. Estes neurônios receptores olfatórios são responsáveis por interpretar os odores contidos no ar. Estes neurônios receptores olfatórios levam a informação até um nervo que chamamos de olfatório, e este nervo olfatório vai alcançar o nosso encéfalo. Através dessa série de estruturas que eu citei, nós conseguimos interpretar os odores contidos no ar. Se respirarmos pela cavidade oral, não vamos sentir os odores contidos no ar, porque na cavidade oral não existe neurônios receptores olfatórios para interpretar os odores.
Agora, se você respirar pelo nariz, o ar vai passar pelo nariz e posteriormente na cavidade nasal, onde entra em contato com esses neurônios receptores olfatórios que cruzam a lâmina cribriforme do osso etimoide. Agora estamos observando o osso etimoide, onde visualizamos as estruturas ósseas que foram trabalhadas anteriormente. Conseguimos observar nesse esquema a presença da lâmina perpendicular do etimoide, que participa da formação do septo nasal. Conseguimos observar o processo crista galli ou crista etimoidal e conseguimos observar a lâmina cribosa ou lâmina cribriforme. Agora, estamos observando o etimoide através de um corte frontal. E através desse corte frontal, conseguimos verificar também a presença da lâmina perpendicular, do processo crista galli, da lâmina crivosa, e aqui nesta figura observamos no etimoide a presença de cada lado do osso etimoide de estruturas ósseas que se assemelham a uma concha. Então visualizamos aqui uma concha nasal superior e uma concha nasal média. No lado oposto, também observamos a concha superior e a concha nasal média. Então, essas conchas nasais, a superior e a média, são projeções ósseas do osso etimoide. E o ar que respiramos cruza por cima e por baixo das conchas nasais. As conchas nasais, antigamente, recebiam o nome de cornetos. Atualmente chamamos estas estruturas de conchas nasais. Estamos observando nesta figura de vista superior o osso etimoide grifado em cor amarela, onde podemos observar a presença de pequenas cavidades dentro do osso etimoide. Essas pequenas cavidades que existem dentro do osso etimoide chamamos de células etimoidais. E estas células etimoidais são espaços, são cavidades dentro do osso, e estas cavidades contêm ar. Então, o osso etimoide também é considerado um osso que apresenta ar no seu interior. Agora, vamos estudar o osso esfenoide. O osso esfenoide apresenta uma morfologia, uma anatomia, no qual este assemelha-se com um morcego. Então, quando desarticulado, o osso esfenoide apresenta uma semelhança com um morcego. Nesta figura, estamos visualizando o esfenoide através de uma vista superior e nela visualizamos ele através de uma vista medial. O osso esfenoide, ele é considerado o pilar de sustentação do nosso neurocrânio. Por quê? Todos os ossos do neurocrânio estão se articulando com o esfenoide. Observamos
o etmoide, articulando-se com o esfenoide, bem como o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal e o osso occipital. Então, todos os ossos que compõem o nosso neurocrânio articulam-se com o esfenoide. Portanto, ele é o pilar de sustentação do neurocrânio. O esfenoide localiza-se na parte média da base do crânio. Então, ele está na parte média da base do crânio. Observamos também o esfenoide na lateral do nosso crânio e na base do nosso crânio. Como comentei, o esfenoide tem uma semelhança com um morcego. O morcego tem corpo? Tem. O osso esfenoide também tem um corpo, que é considerado o local onde tem a maior quantidade de massa óssea. O morcego tem asas. O esfenoide também tem asas. Observamos nesta figura a presença de uma asa menor e também a presença de uma asa maior no osso esfenoide. Então, essas são estruturas ósseas, são acidentes ósseos do osso esfenoide. E para finalizarmos, observamos a presença na parte inferior do osso, a presença do processo pterigoide. Então, aqui, processo pterigoide e aqui tem processo pterigoide. Os processos pterigoides são estruturas, são acidentes ósseos que servem de ponto de fixação para músculos responsáveis pela mastigação. Então, existem dois músculos da mastigação que estão fixados nos processos pterigoides do osso esfenoide. Agora, visualizando o esfenoide através de uma vista superior, onde encontramos um local que recebe o nome de cela turca. Nesta figura de corte sagital mediano, observamos também a cela turca. A cela turca chama-se cela turca pela semelhança que esta região tem com uma cela de equitação, uma cela de cavalo. Dentro da cela turca, localiza-se uma das mais importantes glândulas do nosso corpo, a glândula hipófise. A glândula hipófise, que tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, localiza-se dentro da cela turca do osso esfenoide. Esta glândula é responsável por controlar, por comandar as demais glândulas endócrinas do nosso corpo. Controla, por exemplo, a glândula tireoide, a glândula suprarrenal, os testículos, os ovários. E a glândula hipófise produz também o hormônio do crescimento humano. Então, a principal glândula endócrina do nosso corpo está posicionada na cela turca do osso esfenoide. Occipital. O occipital está sendo visualizado nesta figura, grifado na cor azul. Observem que o
occipital forma a parte posterior e a maior parte da base do crânio. Em outras palavras, o occipital localiza-se na parede posterior e na base do neurocrânio. O occipital apresenta um grande buraco, ou seja, apresenta o forame magno. Forame é buraco, magno é grande. Através do forame magno vai cruzar a medula espinhal. Se visualizarmos esta imagem de vista superior, observamos também a presença do forame magno por onde cruza a nossa medula espinhal. Estamos observando agora o forame magno e nas laterais do forame magno visualizamos duas superfícies ósseas articulares que chamamos de côndilos do occipital. Côndilo é uma superfície óssea articular arredondada. Os côndilos do occipital articulam-se com a nossa primeira vértebra cervical, o atlas. Aqui está o atlas, a primeira vértebra cervical, que articula-se com os côndilos do occipital. Estamos visualizando agora um corte sagital mediano, onde visualizamos o parietal grifado na cor verde. Os dois ossos parietais formam parte das paredes laterais e superior do crânio. Ou seja, o parietal posiciona-se na parede lateral e posiciona-se também na parede superior do nosso neurocrânio. Estamos observando agora o crânio através de uma vista lateral, onde está claro a presença do parietal na parede lateral e também na parede superior do nosso neurocrânio. Este é um osso que particularmente é muito simples, não são poucos os detalhes. Nesta figura, estamos observando impressões deixadas na face interna. Bom, vamos estudar agora o osso temporal. Visualizamos o temporal grifado na cor rosa. O temporal localiza-se na parede lateral e também na parede inferior do neurocrânio. Este osso abriga o órgão responsável pelo equilíbrio e também o órgão responsável pela audição. Então, é um osso que apresenta uma morfologia complexa devido às várias estruturas anatômicas que estão localizadas nele. Eu selecionei alguns acidentes ósseos do osso temporal. Visualizamos, portanto, um canal que vai conduzir até a membrana timpânica, vai conduzir até o tímpano.
Esse canal chama-se meato acústico externo. Esse canal, o meato acústico externo, é o canal de passagem das ondas sonoras. As ondas sonoras adentram o meato acústico externo e se chocam contra a membrana timpânica, contra o tímpano. Nas adjacências, nas proximidades do meato acústico externo, encontramos dois processos. O processo estiloide, que é uma projeção óssea direcionada inferiormente e caracteriza-se por ser pontiagudo. Eu costumo comentar com os alunos que processo estiloide vai indicar uma projeção óssea pontiaguda. Existem outros processos estiloides em outros ossos do nosso corpo. Saiba que processo estiloide é uma projeção óssea pontiaguda. Neste caso, o processo estiloide é ponto de fixação para músculos e ligamentos que estão relacionados com a língua e com a faringe. Encontramos também no osso temporal um segundo processo direcionado para baixo. Processo esse que chamamos de processo mastoide. O processo mastoide é uma projeção óssea direcionada inferiormente e ele particularmente é uma projeção óssea grande. O processo mastoide é local de fixação de um importante músculo localizado no nosso pescoço. Ele é local de fixação do músculo esternocleidomastoide. Então, o músculo esternocleidomastoide está fixado no processo mastoide do osso temporal. Na aula de músculos da cabeça e do pescoço, vamos estudar novamente o processo mastoide. Nesta figura, observamos o temporal desarticulado, com o seu meato acústico externo, o processo mastoide, o processo estiloide e a fossa da mandíbula, ou fossa mandibular. Fossa mandibular, porque esta região do osso temporal vai receber a mandíbula, como estamos observando nestas imagens. A fossa mandibular do temporal vai receber a mandíbula. Então, uma articulação que denominamos de articulação temporomandibular. Visualizamos, neste ponto, a articulação temporomandibular, que é abreviada da seguinte forma: ATM significa articulação temporomandibular. ATM. Passamos agora a estudar os ossos que compõem a nossa face. Lembrando que a face também pode ser chamada de esplancnocrânio ou viscerocrânio. Por que viscerocrânio? Por que esplancnocrânio?
Porque no víscero-crânio existem várias aberturas que vão conduzir, que vão levar até as vísceras. Por exemplo, do sistema respiratório, do sistema digestório. Mas combinamos no início da aula que vamos utilizar o termo face, que é muito mais simples que neurocrânio. Perdão, muito mais simples que esplancnocrânio. Estamos observando agora um diagrama dos ossos da face. Como comentei no diagrama do neurocrânio, todo diagrama ele tenta mostrar a exata posição de cada osso. E aqui é a mesma coisa. O diagrama dos ossos da face tenta nos mostrar a exata posição de cada osso em nossa face. Vamos começar a análise do diagrama da face da seguinte forma. Veja que tem dois ossos que estão grifados numa cor distinta dos demais. Veja que o vômer está em amarelo e a mandíbula também está em amarelo. Por um motivo, estes dois ossos são os únicos ossos ímpares de nossa face. Então, vômer e mandíbula são ossos ímpares. Os outros são ossos pares. Se visualizarmos o maxilar, vamos perceber que o maxilar encontra-se no diagrama em uma região central, porque o maxilar ele é considerado o pilar de sustentação da face. Ele articula-se com quase todos os ossos da face. Há somente um osso da face que não está se articulando com o maxilar. A mandíbula não articula-se com o maxilar. Os demais, todos, articulam-se com o maxilar. Ao observarmos o diagrama, visualizamos a posição do nasal. O nasal localiza-se na parte mais superior da face, bem como a mandíbula é o osso mais inferior da face. Então, se seguimos esta ordem, o nasal é o osso mais superior, aí logo abaixo do nasal vai vir o lacrimal, seguido do zigomático, da concha nasal inferior, do palatino e, por fim, o osso mais baixo, mais inferior de nossa face é a mandíbula. Isto que foi representado no diagrama da face, conseguimos observar nesta imagem de vista anterior da face. Olha o nasal, como é o osso mais superior de nossa face, seguido do lacrimal e dos demais, e a mandíbula é o osso posicionado mais abaixo, é o osso mais inferior da nossa face. Vamos agora visualizar os ossos da face desarticulados, onde irei comentar particularidades de cada osso. Estamos visualizando o maxilar, e um detalhe do maxilar é que este está recebendo os dentes situados na arcada dentária superior. Nesta figura de vista medial, observamos dentro do maxilar a presença de uma cavidade oca que contém ar. Esta cavidade do maxilar recebe o nome de seio maxilar. Lembrando, seio é uma cavidade e o seio maxilar vai se abrir dentro da cavidade nasal. Chamo a atenção também no maxilar
para uma estrutura anatômica que chamamos de processo palatino. O processo palatino do maxilar vai participar da formação do palato duro. O palato duro é a estrutura anatômica que nós conhecemos popularmente como sendo o céu da boca. Zigomático. Os dois ossos zigomáticos formam os contornos laterais da face. Essa curvatura que a face apresenta lateralmente é proporcionada pelo zigomático. Popularmente, essa curvatura lateral da face é conhecida como sendo a maçã do rosto, onde esta região normalmente apresenta uma coloração avermelhada, como a maioria das maçãs. Nasal. Como o próprio nome está indicando, o nasal é um osso que posiciona-se no nosso nariz. Na formação do nariz, temos a participação de ossos e cartilagens. Visualizamos o maxilar participando da formação do nariz, bem como os ossos nasais. Então, morfologicamente, os nasais são ossos simples, né? Não tem muito o que abordar em relação aos nasais. Lacrimal. O lacrimal é um osso que está localizado na parede medial da órbita, como visualizamos nesta figura. Na cor rosa, estamos visualizando a presença de um osso lacrimal que está posicionado na parede medial da órbita. Veja que há outros ossos posicionados na parede medial e o lacrimal é um dos ossos que está na parede medial da órbita. Seu nome relaciona-se com lágrima. Veja a presença de um sulco, e neste sulco existe um ducto, que chamamos de ducto nasolacrimal, que vai levar a lágrima até a cavidade nasal. Quando você está chorando, a lágrima, o excesso de lágrima, vai adentrar por um ponto existente na pálpebra inferior, e esse excesso de lágrima adentra o ducto nasolacrimal, e esse ducto nasolacrimal vai levar este excesso de lágrima para o interior da cavidade. O osso palatino apresenta um formato semelhante a um L, e aqui estamos articulando o palatino do lado esquerdo com o palatino do lado direito. Desta forma, visualizamos a presença em cada um dos palatinos de uma lâmina óssea que situa-se na horizontal, e essa lâmina recebe o nome de lâmina horizontal. Esta lâmina horizontal do palatino está localizada no nosso palato duro, que conhecemos como sendo o céu da boca. Visualizamos também no palatino uma lâmina vertical em cada um dos palatinos, e esta lâmina vertical também pode ser chamada de lâmina perpendicular.
A lâmina perpendicular do palatino está localizada na parede lateral da nossa cavidade nasal. Esta região do osso está localizada na cavidade nasal e esta região localiza-se na cavidade oral. Agora, estamos visualizando o palatino posicionado no palato duro, posicionado no céu da boca. Observe que o palato duro ele é formado pelo osso maxilar e também pelo osso palatino. O processo palatino do maxilar mais a lâmina horizontal do osso palatino vão compor o nosso palato duro, que conhecemos popularmente como sendo o céu da boca. Estamos agora observando o osso vômer. O osso vômer é uma fina lâmina óssea posicionada sobre a linha média. Observamos o vômer desarticulado e observamos o vômer posicionado no interior da cavidade nasal. O vômer participa da formação do nosso septo nasal. Nesta figura, visualizamos o septo nasal, onde é possível verificar que o septo é composto por vômer, pelo etimoide e também por uma cartilagem, a cartilagem do septo nasal. Septo nasal é uma divisória que temos dentro da nossa cavidade nasal. Agora estamos visualizando um osso que apresenta um formato de concha, localiza-se na parte inferior da cavidade nasal. Este osso recebe o nome de concha nasal inferior. Como o próprio nome está indicando, o osso tem formato de concha, está na parte inferior da cavidade nasal. Visualizamos a concha nasal inferior através de uma vista anterior e através de uma vista medial. Muito bem, chegamos na mandíbula, que é o osso mais inferior de nossa face. Primeiramente, visualizamos que a mandíbula recebe os dentes da arcada dentária inferior e este osso apresenta uma parte que está localizada na horizontal, que vamos chamar de corpo da mandíbula, e existe uma parte da mandíbula que localiza-se na vertical, uma parte ascendente, que está subindo, a qual chamamos de ramo da mandíbula. Então, basicamente, a mandíbula possui o corpo horizontal, o ramo que está na ascendente, que está posicionado quase que verticalmente. Como havia comentado anteriormente, a mandíbula articula-se com o temporal para formar uma importante articulação que chamamos de articulação temporomandibular. E para encerrar a aula de hoje, convém lembrar a existência de um osso chamado hioide. O osso hioide não é um osso do crânio, ele não é contabilizado como sendo um osso do crânio,
Também os ossículos do ouvido não são considerados ossos do crânio, são ossos associados ao crânio. Estou mostrando o ocioide porque este osso associado ao crânio está localizado logo abaixo da mandíbula. Logo abaixo da mandíbula encontramos o ocioide, que serve de sustentação para os músculos da língua. O ocioide é um osso associado ao crânio. Chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Obrigado pela atenção de todos. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e até a próxima videoaula. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.